Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, os nossos lares, nossos familiares. Mais uma noite aqui, dando continuidade na Casa Espírita Semeador, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí no capítulo 4, no item 8, Semelhanças Físicas e Morais. E o objeto do estudo de hoje serão as questões 207 a 211 do Livro dos Espíritos, meus irmãos. Então vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, a espiritualidade benfeitora, a espiritualidade amiga que nos acolhe, nos protege, nessa Casa Espírito Semeador, e rogar e pedir muita força, coragem, para que possamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos, através do estudo desse Livro dos Espíritos, tão importante, nos melhorarmos moralmente, buscarmos sempre praticar o bem, o amor, a justiça, a caridade. Então, Mestre amado, continue nos protegendo, nos intuindo e sempre esteja conosco, em qualquer situação, em qualquer local, seja encarnado ou desencarnado. Agradecer a espiritualidade amiga, benfeitora, que sempre nos protege, nos intui, nos acolhe, para que possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muita reflexão e, claro, que possamos aí sairmos um pouco melhor do que começamos no início desses estudos. Permaneça hoje e sempre conosco, Mestre amado, nos protegendo, e que assim seja. Então, meus irmãos, a questão das semelhanças físicas e morais, né? Até entre pais e filhos aqui, tem questões morais aqui nessas perguntas que Kardec faz para os espíritos. Então, essa primeira questão, a 207, né? Kardec quer saber se os pais transmitem quase sempre aos seus filhos a questão da semelhança física. Então, muitas vezes nós sabemos, né? O filho tem uma parecência com o pai, com a mãe, ou com ambos, muitas vezes, né? Muito próximo. Muitas vezes não. Às vezes não tem essa semelhança. Só que aqui Kardec quer saber mais ainda. Porque a parecência física a gente vê, né? A semelhança física a gente vê no dia a dia. Nós que somos pais, mães também, percebemos isso. Mas Kardec quer saber mais ainda. Ele quer saber se a questão da moralidade. Aqui é interessante que Kardec quer saber se vamos dizer, as virtudes e os defeitos dos pais, o grau de desenvolvimento dos pais também aí pode ser transmitido para os filhos, né? Nós sabemos que Kardec nos trouxe essas explicações como estudo do Livro dos Espíritos no Evangelho, sabemos que não, pela resposta que teremos, né? Que muitas vezes espíritos encarnam em famílias com pais e mães, muitas vezes para ser educado, muitas vezes ali como uma forma de buscar esse aprendizado através dos ensinamentos dos seus pais. Então é muito interessante essa questão, que não se confunde mesmo com a questão só da semelhança física, e sim dessa moralidade, né? Do grau de adiantamento dos pais. Isso seria transferido hereditariamente aos filhos? Então Kardec pergunta, os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física, ele afirma, né? Tem uma afirmação. Transmitem também a semelhança moral, ou seja, ele afirma que nós já sabemos a semelhança física que existe, só que ele pergunta, transmite também a semelhança moral? E a resposta é enfática, não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. Ou seja, meus irmãos, o corpo, como nós sabemos, procede do corpo, mas o espírito não. Existe a questão do livre-arbítrio, da individualidade de cada um. Então, o filho que é confiado a um pai ou uma mãe, quando ele encarna, ele traz muitas vezes na sua bagagem moral, traz ali na sua bagagem espiritual, questões que muitas vezes os pais sequer vão ter conhecimento. E ali naquela convivência que vai se desenvolvendo essa proximidade, esse conhecimento, vamos dizer, do jeito, da forma daquele espírito ali se manifestar e conviver com aqueles pais. Então, quando ele diz, são todos diferentes, nós somos diferentes. Até porque, senão, Deus não seria justo. Deus cria suas criaturas simples e ignorantes, mas cada um com o seu livre-arbítrio. Se não existisse isso aqui, nós não teríamos, talvez, nenhum livre-arbítrio, né? Se a moralidade,
a questão ali do conhecimento dos pais fosse transmitido para os filhos. Então, eles nascem, encarnam como pais e mães ali, muitas vezes para isso, para buscar talvez um adiantamento naquela família. Então, por isso que são espíritos sempre o quê? Diferentes, não são os mesmos espíritos. A explicação é bem racional. E ele continua, o corpo procede do corpo, que é o invólucro, né? Que é o que nós precisamos aqui para estar encarnados, para desenvolvermos as nossas inteligências, os nossos defeitos, extirparmos os nossos vícios, né? Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isso aqui é muito importante, porque o espírito não procede do espírito, ele procede de Deus. O espírito é uma criatura criada, né? Nós sabemos, por Deus. Então, ele não pode proceder de outro espírito, como ocorre na questão da encarnação, diferente do que ocorre na questão fisiológica do corpo, né? Que o corpo procede do corpo, a reprodução, a encarnação nesse mundo é necessário o quê? Um corpo, um objeto material perecível que não sabemos. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que essa consanguinidade. Os espíritos concluem, então, meus irmãos. Então, o que existe é um laço de consanguinidade, não de espírito para espírito. É a questão fisiológica, biológica aqui, né, do sangue, né, daquela questão que muitas vezes serve também para nos alertarmos da questão do sangue nobre, né, que muitas vezes nós falamos. Isso sequer vai ter importância no reino dos céus, a questão do sangue nobre, de determinada família cujo nome ali ostenta alguma autoridade. Então, o que os Espíritos vêm nos explicar é isso, que nós somos todos o quê? Iguais. Todos somos da mesma família, que é a família humana. Então, quando ele finaliza aqui entre os descendentes, nada mais existe do que consanguinidade. Jesus nos ensinou que não deve haver nenhuma superioridade entre os irmãos, superioridade no sentido do massagem, de entender que determinado irmão tem uma superioridade, seja ela moral, material em relação a outro, em razão do seu tipo sanguíneo, da família a qual pertence. Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão com essa resposta, que nada mais é do que relação de consanguinidade, relação biológica, relação de descendência de filho para pai. E aqui é interessante, meus irmãos, que na questão 52 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta de onde provém as diferenças físicas e morais, ou seja, sabendo aqui já que essas semelhanças físicas e as diferenças morais existem, de onde vem? Então, a 52 explica do clima, da vida, dos costumes, porque nós sabemos, são vários mundos. Nós não temos só a Terra, esse mundo de provas e expiações. Então, de onde vem, né, essa diferenciação, essa explicação? Então, da vida, dos costumes, do desenvolvimento moral de uma sociedade, e por aí vai. Questão 52 e a questão 215 também, do Livro dos Espíritos, ela auxilia muito no estudo aqui da 207, que é o próximo capítulo, que diz: o que é que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Então, aí você tem a questão da sintonia de pensamentos, daqueles espíritos que são simpáticos. Então, é um estudo muito interessante, esse das semelhanças físicas e morais. A próxima questão, meus irmãos, questão 207A, porque ela tem uma subdivisão, Kardec quer saber, justamente o que nós dissemos aqui, de onde vêm, né, essas semelhanças morais? Por que existem muitas vezes semelhanças morais entre filhos, entre pais, entre parentes e por aí vai? Então, Kardec pergunta ainda na 207, de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes, olha como ele é bem metódico, às vezes, para não mostrar que é sempre, que existem às vezes entre pais e os seus filhos. Ou seja, quando muitas vezes você vê ele, nossa, aquele filho é a cópia do pai, não físico, mas o jeito de falar, de conversar, de tratar as pessoas, até no trabalho, muitas vezes segue os passos do pai, que nós sabemos que não deve ser uma imposição, né? E justamente por isso que cada espírito tem a sua individualidade. Mas quando Kardec pergunta de onde vem essa semelhança, por que ela existe, né? Algum privilégio? Nós sabemos que não, que na lei de Deus não tem esse tipo de privilégio, senão a lei não seria justa, né? Não seria igual. Então, Kardec pergunta de onde vem que existem entre as vezes pais e filhos. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Olha que importante isso, meus irmãos.
atraídos pela afinidade de inclinações. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque quando você começa a praticar o bem, você vai atrair, consequentemente, ou vai se relacionar, parece que é engraçado, mas acontece, com pessoas que também têm esse objetivo. Então, o que ele está dizendo aqui, quando os espíritos são simpáticos, têm o mesmo objetivo, isso não é discriminação. Não é você se isolar com um determinado grupo. Não, não. Isso aqui, na verdade, são afinidades morais. É isso que Kardec está explicando. Muitas vezes o espírito encarna numa família que talvez ele já conviveu em outras vidas. Que não é regra, nós sabemos. Então, são espíritos que formam, muitas vezes, aquelas famílias espirituais, que é muito bonito isso. Que se encontram depois de uma estada no mundo espiritual e uma viagem aqui na Terra. Nós temos muitos exemplos aqui na casa do Espírito Semeador. Nós, muitas vezes, antes da pandemia, presenciamos isso. Essa afinidade. Com muitos. E não é uma afinidade material. É uma afinidade moral, que é isso que Kardec fala. Mas e entre pais e filhos também? Ah, mas aquele meu filho ele é totalmente diferente de mim. Agradeça. Porque ele é um espírito individual. E muitas vezes nós não podemos tentar fazer com que o próximo, principalmente nossos filhos, sejam igual ou semelhante a nós. É isso que o estudo nos mostra. Essas semelhanças morais que existem, simpatia, afinidade. E muitas vezes nós devemos o quê? Incrementar e desenvolver essa afinidade. Buscar desenvolver ainda mais esses laços. Ah, mas e quando muitas vezes não existe essa afinidade? É aí que o desafio é maior. É aí que nós vamos ter uma recompensa muito maior se a gente passar no exame, vamos dizer assim. Se a gente vencer, muitas vezes, aquele preconceito, aquele egocentrismo, em que nós entendemos que todos têm que pensar da forma que nós pensamos. Quando nós buscamos, muitas vezes, impor nossas ideias, muitas vezes usando de uma autoridade que Deus nos deu, mas que não é uma autoridade para massacrar. Porque as semelhanças morais, como muito bem explica aqui para nós, meus irmãos, é isso, é desenvolver essa afinidade que muitas vezes você identifica com o seu filho, com a sua filha. E jamais também entender que por ser um filho ou uma filha diferente do pensamento do pai ou da mãe, que aquele espírito está ali, vamos dizer, de forma errada. Não. Muitas vezes ali ele está para ensinar o aprendizado. A questão da moralidade ali vai caber a quem? Que é nas próximas questões que nós vamos ver aos pais. Muitas vezes os pais serão culpados por não ter desenvolvido essa educação que não é imposta por Deus. Que ele deixa o livre-arbítrio ali, mas o centro espírita, o livro dos espíritos aqui vem nos mostrar, vai nos dar o caminho de o que realmente acontece. Pode ser que muitas vezes o seu filho, a sua filha venha de outras vidas com outros costumes, e ele encarna na Terra muitas vezes sem ter conhecimento dos costumes atuais aqui. Isso é um desafio para o pai e para a mãe, para educar, não só educar, mas para fazer aquela criança compreender que ela está em um mundo que ela talvez nunca esteve, ou costumes que ela nunca presenciou. E as impressões que a criança tem nessa fase da infância, que é importantíssimo, elas ficam registradas. O comportamento desses pais. Então, é muito interessante essa questão das semelhanças morais por isso. Essa afinidade. São espíritos que formam essas famílias, além de encarnados, famílias espirituais que se reencontram depois de uma longa jornada. Seguindo aqui, meus irmãos, a questão número 208, Kardec quer saber se o espírito dos pais, ou seja, se os pais, o comportamento, o modo de viver, o relacionamento entre os pais, se isso influencia diretamente na moralidade, no desenvolvimento, no crescimento daquele espírito que está encarnado. Ou seja, o que os pais fazem influencia ou não? O grau de desenvolvimento moral influencia ou não? Aí sim, aí nós temos uma questão da influência. Até porque essa é realmente o objetivo, vamos dizer. Né? Tem que influenciar, e claro, nós sabemos influenciar para o bem. Só que existe a influência para o mal. E é assim que Kardec pergunta. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho, vírgula, após o nascimento, ou seja, após ele efetivamente encarnar, quando dá aquele primeiro choro, né? Quando acontece o nascimento? Exerce a resposta, exerce e muito, pois como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Olha que interessante,
O que é esse progresso recíproco? É o progresso que deve haver ali, entre esses ascendentes e esses descendentes. É um ensinando ao outro. Muitas vezes o filho que encarna em uma família vai ensinar muito mais para o pai e para a mãe do que o pai e a mãe vão ensinar para ele. E quando você começa a perceber isso, a sua relação de afinidade com seu filho, com a sua filha, com certeza ela vai se estreitando ainda mais. Que é o que ele diz aqui, ó. Exerce, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para esse progresso. E não para retrogradar, não para massacrar. Nós devemos buscar o quê? Esse progresso recíproco, mas de uma forma harmônica. De uma forma ali em que essa educação que vai sendo dada para esse espírito, que lhe é confiado a esses pais, possa ser lapidada, possa ser desenvolvida para a prática do bem, ensinar o que nós somos todos irmãos, ensinar que a caridade, né, essa caridade material e moral, ela realmente deve ser praticada, não de uma forma obrigatória, mas que isso conduz à prática do bem. E eles continuam, né, os espíritos, na resposta. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então aqui é uma reflexão muito importante. Uma missão, a paternidade é uma missão. Até na questão 582, 583 do Livro dos Espíritos, nós temos lá a paternidade, é uma missão. Porque Deus nos confia aquela alma encarnada. Deus confia a nós. É uma responsabilidade moral que nós temos. Essa responsabilidade moral, nós temos que praticar ela com muito amor, com muito cuidado. E sempre buscando o quê? Desenvolver a educação daquele ser que nos foi confiado com os ensinamentos do Cristo. Com os ensinamentos que Jesus nos trouxe. É fácil? Sabemos que não. Por isso que a recompensa lá na frente, ela vai ser o quê? Muito grandiosa, se seguirmos aqui esses ensinamentos. Porque tem uma consequência que Deus não pune ninguém. É aqui mais uma prova de que Deus não pune seus filhos. Se falhar, será culpado. Então, muitas vezes o pai e a mãe são culpados não por causa de Deus. Não porque Deus colocou um filho, talvez, ali, como se diz, muitas vezes a gente ouve, né, um filho problemático. E que nós sabemos que não é o filho que é problemático. Muitas vezes os problemas já existem previamente à encarnação daquela criança. Então, quando nós vemos aqui culpa, não é Deus que está punindo, é lei de causa e efeito. Se falharmos na nossa missão, e existe uma regra automática de como ser pai e mãe? Nós sabemos que não. Isso é inviável. Com todo o respeito, falando. Não existe nenhuma receita para você saber se você falhou ou não. É o seu coração que vai te mostrar. O pai e a mãe que vai saber através do coração, da consciência, se estão mesmo ali seguindo os ensinamentos, se estão desenvolvendo essa educação. Porque a culpa aqui que ele põe, ó, se nela falhar será culpado, significa o quê? Não seremos culpados eternamente. Aí que é importante a gente entender que não existem penas eternas. Nossa, então se eu falhei como pai e como mãe, eu vou ser punido eternamente? Não, existe o fogo do inferno? Nós sabemos que não. Então aqui será o quê? Um aprendizado para que na próxima reencarnação, talvez como pai ou mãe, ou até como filho, na outra condição, busque reparar esse erro, essa falha. Por isso que Deus não pune. Quem busca muitas vezes, muitas vezes não, em regra, quem busca o sofrimento somos nós mesmos. Agora, para identificar se vai haver ou não essa falha, aí é o dia a dia, aí são as atitudes, aí são os exemplos. Porque o Espiritismo, ele nos mostra isso, né? O exemplo, ele arrasta, o bom exemplo, né? E claro que o mau exemplo também arrasta, mas arrasta para a perdição, arrasta para o sofrimento. Então, quando um filho ou uma filha, um ser encarnado em uma família, começa a perceber na sua infância, naquele seu desenvolvimento cognitivo, naquela infância muitas vezes lenta, o que os pais vêm fazendo de forma a desenvolver os próprios pais e a eles, isso vai ficando o quê? Guardado, gravado na memória desses seres encarnados. Porque a infância, como nós sabemos, o Livro dos Espíritos nos mostra, ela é necessária. Esse semblante da criança inocente, Deus é tão bondoso conosco que até isso ele manda. Porque quem não se emociona muitas vezes com o nascimento de uma criança? Quando você vê aquele ser nascendo, de uma coisa tão divina que não tem preço material que pague esses momentos.
Então Deus nos concede muitas felicidades. Deus nos concede missões, muitas vezes, para nós encarnados aqui, que nós ainda não temos, vamos dizer, um desenvolvimento moral para compreender em sua plenitude o que é isso. Então, isso é importante. A paternidade, pelo Livro dos Espíritos, é uma missão, é uma das missões mais especiais, porque ela traz uma carga de responsabilidade para aqueles que a têm. E, claro, por ser uma missão, ao final, se vencer, se ensinar, se educar, se seguir os ensinamentos aqui que Jesus nos ensinou, com certeza, a recompensa divina lá na frente, ela virá. Até porque tudo isso vai decorrer do mérito próprio, isso vai decorrer do livre-arbítrio que aqueles pais utilizaram para o desenvolvimento da educação dos seus filhos. Então, muito interessante essa questão da missão. Questões 582 e 583 também fala dessa questão da missão, da paternidade, que a paternidade é uma missão. Então, avançando aqui, meus irmãos, questão 209, os espíritos perguntam, né? Por que muitas vezes pais bons, virtuosos, têm filhos perversos, filhos maus, ou o inverso, né? Pais maus, perversos, que vivem nos vícios, na maledicência, na violência, no ódio, encarnam ali filhos angelicais, vamos dizer assim, criaturas que muitas vezes vai levar uma paz, vai levar um ensinamento. Então, Kardec quer saber, é possível isso? Qual a explicação de muitas vezes pais bons, aqueles pais caridosos, que só praticam o bem, terem ali no seu lar encarnado um espírito maligno, perverso? É justamente isso. É o desafio que os pais têm de ensinar, de corrigir com amor esses vícios, porque todos nós temos vícios. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E muitas vezes, quando nós julgamos o próximo, principalmente crianças, filhos nossos, nós estamos cometendo um grave erro. Em que sentido um erro pode ser corrigido? Porque muitas vezes nós já fomos piores do que eles. E aqui é onde Kardec pergunta qual a explicação desses pais que muitas vezes são considerados bons, virtuosos, terem filhos perversos, né? Ó a pergunta, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? E os espíritos respondem, um mau espírito pode pedir bons pais. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que olha a carga de responsabilidade, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Então aqui é importante, meus irmãos, o que o espírito pedir? Isso aqui muitas vezes quando o espírito está na erradicidade, está em vias de encarnar, ele mesmo pode pedir. Nós sabemos que isso, a depender do grau de moralidade, do que esse espírito já passou, Deus muitas vezes atende através dos espíritos puros superiores, os pedidos desse espírito. Então, muitas vezes o espírito tem ali, antes de encarnar, o conhecimento do local que ele vai encarnar. E ele pede, olha o que ele diz aqui, o mau espírito pode pedir bons pais. Se Deus, que é justo, bondoso, entender que é um pedido útil, que esse pedido não é fútil, que não é um pedido, como se diz, material, ele vai conceder. Por isso que nós vemos, muitas vezes, espírito perverso, rebelde, né? Muitas vezes a gente ouve expressões do tipo ovelha negra da família. Isso é terrível para determinada criança, né? Você desde cedo já ouvir esse tipo de adjetivo não muito oportuno. Então é o que ele fala aqui. O espírito pede para encarnar nesses locais. Por quê? Para que os pais tenham uma responsabilidade dobrada, né? Para que aqueles pais corrijam os vícios, corrijam essa perversidade, essa maldade que vem com esse espírito. Nós sabemos que o mal é a ausência do bem. Essa perversidade aqui não é eterna. E já pensou que resultado esses pais conseguem quando muitas vezes corrigem, tiram vícios, mostram um caminho do bem para esse espírito? Precisa conhecer o espiritismo para isso? Nós sabemos que não. Isso tem que ser natural. Quando você está desenvolvendo a paternidade, a maternidade dos seus filhos, o que eles carregam com eles, seja perverso ou não, isso é uma carga de responsabilidade dos pais. É o que está se mostrando aqui. Por quê? Porque ele pode ter pedido lá antes de encarnar. E olha que interessante, ele pediu justamente porque ele considerava aqueles pais bons. Então isso, querendo ou não, também já é um alento.
Então, que busquemos esses desafios, né? Superar esses desafios, de que o ser perverso que Kardec coloca aqui na pergunta não é o perverso para sempre, o eterno, mas sim o momento em que ele está passando e que os pais ali terão, vamos dizer assim, mais trabalho, mais dificuldade, e terão que dar mais amor, porque é o amor que você corrige isso. É o amor que cobra a multidão de pecados. Como corrigir um filho perverso? Existe um manual? Não existe. Nós não podemos tratar isso como uma questão matemática. É isso que os Espíritos vêm nos mostrar. Se ele pediu estar encarnado entre nós, eu acho que a primeira questão que nós devemos é o que? Agradecer a Deus. Agradecer de poder exercitar isso. De ter alguém sob a sua responsabilidade. Porque a responsabilidade traz também o quê? Juntamente com essa responsabilidade, você começa a ter mais coerência nos seus comportamentos. É aquela história, né? Ensina seu filho a não mentir. Muitas vezes alguém liga ou alguém toca na sua casa, fala que papai e mamãe não está. É isso. Então aqui a gente já está o quê? Desvirtuando. Não que isso é definitivo, entendeu? Que vai causar, mas é assim que começa. Então vamos buscar como pais, ou como, não sei, dar exemplos bons, que é isso. Porque se aquele espírito está encarnado ali naquela família, é porque ele precisa. E claro, isso terá uma recompensa, mas não a recompensa material, a recompensa divina. De ter o quê? Exercido essa paternidade, essa maternidade como uma missão, através da prática do amor, da caridade. E que não deixemos isso, e que não deixemos jamais de entender a questão da infância dessas crianças e muitas vezes dessa perversidade. Kardec foi até sensível. É a questão não da maldade, que muitas vezes você identifica, né? Nós identificamos isso em determinadas crianças, e que não é qualquer julgamento, mas com o Espiritismo a gente começa a compreender por que se depara. Quem nunca teve exemplo em familiares próximos, amigos, dessa situação aqui de Kardec, né? Sem qualquer julgamento aqui, né, meus irmãos? Então aqui, a questão 209 era isso, né? Vamos aqui avançar para a questão 210. Mas antes aqui eu separei a questão 260, ainda relacionada a 209, que ela é muito interessante, do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta lá. Como pode o espírito desejar, que é o contrário, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Então pode ser o contrário. Ao invés do espírito pedir para nascer como bons pais, ele pode pedir voluntariamente, conscientemente, antes de encarnar, para nascer em um lugar perigoso, da maledicência, da droga, dos vícios, aqueles locais que nós sabemos que o orgulho e o egoísmo ali reinam de forma absoluta, né? Então, pessoas de má vida. Olha a resposta dos espíritos. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Olha que interessante. Muitas vezes o espírito pede para encarnar com pais difíceis, muitas vezes locais dominados pelo crime, dominados pelo ódio, pela violência. Mas por que ele está ali? Muitas vezes é uma prova. Talvez ele esteja em fase de depuração do seu espírito. Muitas vezes ele fez muito pior do que aquilo ali. Ou ele até causou aquela situação. Então olha que interessante. O livro dos Espíritos não tem incoerência. A gente não vê contradição nenhuma. Porque o que você vê na 209, você vai na 260 e tá, assim, racionalmente, sem qualquer possibilidade de contradizer. Porque tanto aquele que encarna com bons pais, como aquele que encarna, vamos dizer, com maus pais, pessoas de má vida, como está lá no livro dos Espíritos, pessoas ali, má vida aqui também, claro, sem qualquer preconceito, mas local em que a violência predomina, o vício, também está ali não à toa, não para sofrer, mas porque pode ser o quê? Uma prova. Porque eles ainda respondem assim, ou continua, para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Olha que interessante. E aqui é só como um sentido figurado o roubo. Ou seja, para você se livrar de um vício, por exemplo, o egoísmo, é bom que você encarne uma família egoísta, mais ou menos isso. Mas não para instigar ainda mais a desenvolver o vício, não, é justamente para o quê? Para tentar extirpar esse tipo de vício. É muito interessante essa questão 260. E aqui, meus irmãos, a questão 210, a próxima questão, que fala bastante da questão da prece. Nós sabemos da importância que a prece tem. Kardec pergunta, os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces,
atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior, ou seja, quanto mais prece, ali no momento da gravidez, no momento do nascimento, antes de nascer, os pais fizerem, eles conseguem atrair para o filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? E a resposta tranquilamente, né, dos espíritos, não, não e não. Mas podem o quê? Melhorar. Porque nós não podemos jamais escolher o espírito que vai habitar num filho que vai encarnar em nosso meio. É isso que Kardec está dizendo, é que os espíritos respondem, não. Mas o que nós podemos é o quê? Melhorar o espírito da criança que deram o nascimento e que lhes foi confiado. É o que nós estamos falando. É melhorar, é mostrar o que realmente deve ser feito para seguir os ensinamentos do Cristo. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Olha que interessante. Filhos maus não é uma carga, como muitas vezes a gente vê. Filhos maus são uma prova para os pais. Ou os pais sucumbem, ou os pais vencem. Não tem meio termo. Porque se o filho nasce com alguma maldade, nasce com alguma... É difícil você olhar para uma criança e falar que uma criança é má. É muito difícil. Você pode identificar algum instinto que ela tenha, mas você olhar para aquela coisinha angelical e dizer que é má, é de uma insensibilidade muito tremenda. Então, o que ele está nos mostrando aqui, o quê? Que os filhos maus, além de ser uma prova para os pais, é um desafio para o quê? Para o desenvolvimento moral, o desenvolvimento da paciência, do amor, da benevolência. Eu me lembro muito bem de uma das reuniões mediúnicas, em que um espírito que tomava todo o seu tempo com o trabalho, com o ter, com o adquirir, e não tinha tempo para o filho, ou para a filha, não me lembro se era filho ou filho. Mas, em determinado dia que saiu da empresa já tarde, que acho que ia comemorar o aniversário do filho naquele dia, em um assalto, morreu. E esse espírito dizia que a única coisa que ele precisava, naquele sofrimento dele como espírito, era ver a filha. Então a vida, ela nos dá muitas oportunidades. Então isso aqui a gente arrepia, porque filhos maus, na verdade, vem nos trazer o quê? Além dessa responsabilidade, é o tempo que nós devemos dedicar a eles. O trabalho é importante, materialmente, nós sabemos. Mas nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus, os livros dos Espíritos mostram isso, com filhos principalmente, não só nessa questão material, de dar e dar para o filho, mas de educar, de conviver, de não colocar muitas vezes as questões materiais à frente do contato, da intimidade com esses filhos. E nesse dia na reunião fica muito marcado, porque ele estava em muito sofrimento, esse espírito. E a única coisa que ele queria era ver o filho. Ele acreditava que ainda poderia. E via, né? Mas não, como espírito, não conseguia tocar, não conseguia ter o caminho. Quantas e quantas oportunidades teve para isso? Aquele arrependimento ali, aquilo ali é um sofrimento moral. Não tem sofrimento físico, muitas vezes, que equipara-se ao sofrimento desse pai. Então, eu acho que essa questão da paternidade, além de tudo, de ser uma prova, serve para o nosso crescimento moral, serve para que nós possamos aí entender o grau de responsabilidade que é exercer uma paternidade, independente se o filho é bom, se o filho é mau, é seguirmos em frente e com o amor desenvolver essa educação. E para finalizar, meus irmãos, a questão 211, os espíritos querem saber da semelhança, o Kardec quer saber da semelhança de caráter entre irmãos. Então, muitas vezes você tem lá irmãos gêmeos ou não. Por que existe semelhança de caráter? De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Nós sabemos, né, que os irmãos gêmeos idênticos, como que isso existe? Além do biológico, não só da questão biológica, mas por que existe essa semelhança de caráter? De novo, espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de sentimentos. Olha que profundo isso. Similitude de sentimentos, de pensamentos. E que se sentem felizes de estar juntos. Isso é muito interessante, porque essa semelhança de caráter entre irmãos é justamente isso. Muitas vezes eles já se conheciam. Muitas vezes nascem no mesmo lar ali ou para uma depuração, ou para uma missão, ou porque realmente estão ali se encontrando por algum objetivo útil, por alguma questão útil
que o dia a dia, a encarnação vai mostrando ali para eles. Então, e muitas vezes nós vemos o contrário também, né, meus irmãos? Que irmãos que jamais ali se entendem. A diferença entre eles é muito grande, caráter. É aquele caso, né? Muitas vezes você tem duas filhas, uma criada num ponto do país, a outra outro da mesma mãe, e você vai ver as condições totalmente diferentes. Jamais dirá que são irmãs. Então, é a questão da individualidade dos espíritos, dessa simpatia, dessa afinidade que existe. Ah, mas eu não me dou bem com meu irmão, não consigo conversar com ele. Então, existe mesmo, porque cada um tem a sua individualidade, mas muitas vezes nós vemos irmãos aí que são, assim, unha e carne, né, que se fala. Gêmeos ou não, você vê assim, uma união e é muito bonito. Quando você vê irmãos unidos, assim, por sentimentos morais mesmo, né? Não aquela união mais dissimulada, material para a sociedade. Mas você vê ali irmãos que muitas vezes se unem em termos morais mesmo. Sem qualquer preocupação com questão patrimonial, financeira, material, mas uma união bonita, né? Você vê assim, sempre juntos, fazendo as coisas juntos, o que seja. Então isso é muito bonito. A gente sempre observa isso e sempre acompanha aqui no estudo essa questão dessa simpatia. É muito interessante, né, os espíritos terem simpatia, encarnarem lá gêmeos, trigêmeos, no mesmo lar. Então, é nesse sentido que os espíritos respondem a questão 211, meus irmãos. Então, finalizando aqui, agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade para a realização aqui do estudo do Livro dos Espíritos, e vamos finalizar aqui com a prece final. Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nossos espíritos protetores. Mais uma vez agradecer a oportunidade do estudo, do aprendizado, da reflexão, de entendermos todo o processo da reencarnação, mestre amado. Obrigado ao codificador também por nos permitir, com essa dádiva divina, esses esclarecimentos, esse conhecimento, tirar o véu, né, de muitos mistérios que para nós existiam e que agora estão sendo revelados. Então, humildemente, viemos aqui agradecer, mestre amado, por mais uma noite em sua companhia, por mais uma noite de aprendizado, e rogar aqui também que derrame nas águas toda a medicação necessária, nas águas colocadas para a frutificação, toda a medicação necessária, tanto para a cura do corpo físico, como para a cura das dores da alma, e que possamos ter uma noite de muita paz, harmonia e proteção. Permaneça conosco, hoje e sempre, nos protegendo, envolvendo os nossos corações, e que assim seja.